É isso aí, minha galera. Estamos aqui de volta para mais um episódio de Irmãos Caverna Podcast. Esse episódio eu tenho certeza que vai mexer com a sua cabecinha. Eu tenho certeza que esse episódio vai jogar a Red Pill nas galáxias, literalmente. Hoje, para quem ficou aí no suspense de tentar saber qual seria o tema do nosso podcast, a gente vai falar sobre astrologia. Isso mesmo, astrologia. E só para explicar porque eu estou falando aqui sozinho, infelizmente a gente não pôde gravar aquela primeira parte do programa onde a gente conversa, né, sobre alguns assuntos, porque os dois irmãos Caverna, né, os outros dois, estão curtindo as férias, né, passeando de boa. E aí, onde eles estão lá tá muito ruim de sinal, né, como sempre. E aí ficou difícil a gente marcar. Graças a Deus a gente conseguiu fazer entrevista, porque quase que eu também estava fazendo entrevista sozinho. De última hora, graças a Deus, eles acharam um jeito lá de se conectar e a gente conseguiu gravar esse episódio maravilhoso. Só para apresentar um pouco, a gente entrevistou o Marcos Monteiro, que é astrólogo profissional, especialista em astrologia horária, que vocês vão saber o que é ouvindo esse episódio, e que é um cara sensacional. Por favor, sigam ele no Twitter. Além de ser um cara muito inteligente, muita gente boa, ele é muito engraçado. Tá, vou até pegar aqui o nome dele no Twitter, rapidinho. Aqui, ó. É Marcos Monteiro, né? MVS Monteiro, tudo junto. Bota no Twitter aí, ó. MVS Monteiro. E ele vai falar também no decorrer do programa, mas eu faço questão de fazer aqui a propaganda. E o Marcos tem um livro, tem alguns livros já publicados, né? Alguns traduzidos e tudo mais. Está trabalhando na tradução de um tratado de astrologia cristã do William Lilly, que é um autor aí muito importante para a astrologia tradicional, principalmente a astrologia cristã. E isso é outra coisa que vocês vão compreender no decorrer do episódio. Eu espero que como assim astrologia cristã, né? Isso aí para muita gente pode soar como quadrado redondo. Mas vocês vão ver que é muito longe disso, né? Muito, muito longe. Mas, então, ele é um autor aí de livros, tradutor, mas a atividade profissional dele principal é realmente a astrologia. E ele, além de astrólogo profissional, ele também é professor do ICLS, Instituto Lux et Sapiência, do Luiz Gonzaga de Carvalho Neto, que é o filho do professor Olavo, né, o Gugu. E ele dá lá cursos sobre astrologia e outras coisas. Ele vai, inclusive, ele fala no finalzinho, mas eu já adianto aqui, inclusive ele vai falar, ele anunciou que vai lançar, aí está para sair um curso sobre temperamentos. E é muito interessante o curso, eu acho que vai ser muito interessante o curso dele sobre temperamentos, porque é muito comum a gente ouvir falar de temperamentos numa abordagem psicológica. E o Marcos tem uma abordagem diferente, ele fala de temperamentos numa abordagem fisiológica, física mesmo. E é muito interessante, muito interessante. Se você quiser seguir ele no Instagram também, salvo engano, é só você botar horário, né, horário em inglês, Horary Astrology. Horary, H-O-R-A-R-Y. Aí eu acho que é underline astrologia com Y. Astrologia horária em inglês. Você põe lá. Isso aí que você vai achar o Marcos. Enfim, eu tô gravando esse áudio depois que a entrevista foi gravada, porque, como eu falei, a gente não conseguiu fazer aquela primeira parte só a gente. Eles entraram na hora que o Marcos estava marcado de entrar. E também tem uma coisa, a gente começou o papo e os 12 primeiros minutos não foram pro ar. Não sei o que aconteceu no Discord, aconteceu um probleminha aí de servidor e acabou que não foi gravado, né? Mas graças a Deus, quando a gente voltou à gravação, ele entrou de fato no assunto do podcast. Antes era só um bate-papo ali inicial, ele falando umas experiências dele como tradutor, não interferiu muito no tema proposto aí pro podcast, tá certo? E
Antes de iniciar o podcast em si, ainda temos alguns avisos. Primeiro, o nosso programa é um oferecimento da Von Piper. Procura na internet aí o site Von Piper, o melhor site de moda masculina da internet. Aí você tem várias roupas aí no estilo surf, muita roupa bacana, um material muito bom, uma entrega super rápida, o melhor atendimento que você vai ter na internet. Eu tô falando porque o pessoal da Von Piper, eles são conhecidos nossos, somos amigos, e eles vivem me mandando encomenda, assim, nomes engraçados que eles veem, né, que aparecem para eles de encomenda. Eles sempre mandam. Inclusive eu tô para marcar com eles, eu vou marcar com eles um dia pra gente bater um papo sobre a loja deles, sobre a Von Piper, e sobre a história deles, que é uma história muito legal. E eles vão contar essas histórias engraçadas que aconteceram com eles aí nessa experiência de empreendedorismo deles. O pessoal novo, um casal novo, mas que está empreendendo, está arrebentando na internet. Gosto muito deles, são meus amigões. E estamos aqui fazendo um merchan para eles, porque é mais que merecido. Tá certo? E se você também quiser fazer o seu anúncio aqui no nosso programa, entre em contato com a gente, que a gente vai combinar aí tudo com vocês, tá certo? Você pode entrar em contato comigo no Twitter, é só procurar lá Igão do Irmãos Caverna, @prof, PROF, _ Igor M, tá certo? Procura lá que você vai me achar e a gente pode combinar aí para você se tornar também um anunciante aqui no Irmãos Caverna, beleza? Outro aviso importantíssimo que eu tenho que dar: mandar um super beijo para uma ouvinte muito querida nossa, a Carla, com 2 L's, Carla Ferrari, né? A mãe da nossa querida Stephanie, a Tef Ferrari. Um beijão para você. Que a gente ficou sabendo aí, né? A Tef mandou mensagem falando que ela gosta muito do Irmãos Caverna, não perde um episódio, e a gente fica muito feliz de saber que tem gente aí que curte a gente. A gente fica muito feliz de saber que vocês acompanham o nosso trabalho e vocês curtem o que a gente faz. Beleza, gente? Inclusive também, se você quiser mandar alguma mensagem, alguma coisa assim, manda pro meu Twitter, manda pro Twitter de algum dos integrantes que a gente lê aqui, tá certo? A gente tem essa interação bacana aí com vocês. Então, fica aqui o beijo dado pra dona Carla Ferrari. E é isso. Gente, de novo, esse podcast ele pode ser um pouco chocante para muita gente. Por quê? Porque o assunto astrologia, ele de fato é muito queimado, né? Ele de fato tem uma fama muito ruim. E como o próprio Marcos fala, muito disso é culpa dos próprios astrólogos, né? Porque tem muito charlatão, tem muita gente fazendo besteira por aí. Como você viu aí no título do podcast, ou depois quando você for ouvir o podcast no título do programa, a astrologia não é horóscopo, né? Não é aquela coisa que você lá não. Hoje você terá que tomar uma decisão muito importante. Você é de Áries, você enfrentará dificuldades. Não é isso. Isso é bobeira, é lixo mesmo. Você vai ver um pouco, hoje no programa você vai ter um pouco um gostinho de como é a arte astrológica de uma maneira profunda, de uma maneira séria, sem deixar de ser bem-humorado, como é de costume aqui do nosso programa, mas você vai quebrar os seus mitos, quebrar os seus preconceitos em relação a essa arte tão bonita e tão profunda, tão importante para a própria construção intelectual, da sua vida intelectual, a sua percepção do mundo, que é essa arte da astrologia. Então, sem mais delongas, vamos aí por episódio. Tenho certeza que vocês vão gostar. É um assunto muito... Eu não lembro de ver nenhum podcast de direita que tem por aí um assunto tão peculiar como esse, não é? Mas eu espero que vocês gostem. Valeu, gente. Fiquem com Deus. Fiquem com a entrevista. Aquele abraço. Não. Calma. Claro. Para chamar esse entrevistado, a gente tem que ter uma vinheta em especial. Então, vinheta, por favor.
primeira pergunta que eu separei, que eu mandei para você, foi o seguinte. Assim, o tema geral da nossa conversa, eu queria que fosse aquela questão assim, mas, tipo assim, vamos tentar desmistificar a questão de astrologia. Tentar tirar um pouco da imagem de horóscopo de jornal, né, que é o que todo mundo tem, e da técnica astrológica, né? Vamos dizer assim, tentar mostrar para o pessoal que você ter um pouco de conhecimento astrológico, ou até de simbolismo astrológico, acho que é o que é o mais útil, vamos dizer assim, para outras áreas, pode ser muito útil, muito interessante, é uma área do conhecimento muito interessante, né? Eu sempre falo isso, ninguém é obrigado a gostar da astrologia. Mas não entender o simbolismo astrológico, pelo menos vamos... acho que não tem outro jeito, é simbolismo astrológico mesmo, é o jeito mais fácil das pessoas entenderem. Uhum. Mas não entender nada do simbolismo astrológico dificulta leitura de um monte de livro bom. Sim. Você perde algumas nuances de muita coisa boa. Com certeza. Eu usei esse exemplo acho que umas 40 vezes esse ano, então vocês me perdoem, mas eu sou repetitivo. O poema fundador da nossa língua, Os Lusíadas, Camões era marinheiro, entre outras coisas. Marinheiro naquela época conhecia astrologia, conhecia astronomia. Era um conhecimento. E, aliás, isso é uma coisa que eu também repito, mas eu não me canso de repetir porque é importante. A ideia de que a astrologia é um conhecimento oculto, de uma elite, sei lá, um conhecimento hermético que só alguns iniciados tiveram ao longo da história, é falsa. Sim. Isso é discurso para se engrandecer vindo desse pessoal dessas sociedades ocultas ou semi-ocultas. Certo. Claro que nunca existiu uma época em uma sociedade, um povo, um país, que todo mundo fosse astrólogo profissional, mas também nunca existiu uma época que todo mundo fosse pedreiro, todo mundo fosse médico ou todo mundo fosse açougueiro. Exatamente. Mas o básico, o simbolismo básico, pelo menos a visão comum do céu, era de domínio corrente. Até porque, você até me corrija se eu estiver errado, mas, por exemplo, você tem, agora o pessoal, né, mais conservador e tudo mais, eles estão, muita gente está voltando para a questão ali de estudos clássicos e tudo mais, né? E o pessoal, vou ler o Trivium, ou vou ler o Quadrivium. Salvo engano, no Quadrivium tem astrologia, não é isso? Sim, uma das 4 disciplinas do Quadrivium é astrologia ou astronomia. Pois é, e é uma coisa que era disciplina comum, assim, era uma coisa que todo mundo sabia um pouco, né? O termo astrologia e astronomia era mais ou menos intercambiável. Uhum. As pessoas falavam de uma, e quando a pessoa estava falando especificamente da parte de medir e de calcular as órbitas, não, essa é a parte da astronomia que trata disso. Ou está falando de previsão, essa é a parte da astronomia que trata disso. Ou usa o termo astrologia para as duas coisas. Não quer dizer que ela tenha sido sempre, as duas coisas tenham sido exatamente a mesma na história toda. Mas essas coisas não eram separadas. E normalmente quem entendia de uma entendia da outra. Como eu ia falar, voltando ao exemplo do Camões. Ele entendia dessas coisas e ele provavelmente leu um sujeito chamado Dom Pedro Nunes, que acho que vai ser o tema do podcast. Eu também já falei do Dom Pedro Nunes umas 40 vezes. Ele foi o cosmógrafo real, sim, um dos maiores matemáticos da época dele, e ele traduziu o Tratado da Esfera do João de Sacrobosco para o português. Ele não foi a primeira pessoa a fazer, mas foi a tradução mais famosa. Uhum. E provavelmente Camões leu esse texto na tradução dele. Camões sabia latim, obviamente, mas é muito provável que ele tenha lido na tradução de Dom Pedro Nunes, porque ele usa alguns termos de Dom Pedro Nunes. Sim, sim. E no canto 10, eu não sei se todos os ouvintes sabem da história de Lusíadas, mas... Não, ninguém sabe. Ninguém sabe?
Não, provavelmente. Provavelmente a maior parte das pessoas sabe pelo menos por alto, mas... Sim. É a história da viagem de Vasco da Gama às Índias, entremeada com um monte de acontecimentos fantásticos e a intervenção dos deuses, como nos poemas épicos clássicos, ele põe deuses a favor dos portugueses, deuses contra, enfim. Então, quando Vasco da Gama chega nas Índias, quando ele está voltando para recompensar os portugueses, Vênus pede que o filho dê um monte de flechada nas ninfas do mar e na deusa Tétis, para elas se apaixonarem por eles. E ela leva eles para uma ilha maravilhosa, com comidas fantásticas, com animais belos, com natureza maravilhosa, solta essas ninfas por lá. E cada uma se apaixona por um marinheiro. Não adianta, o pessoal que está ouvindo, se alistar nas Forças Armadas, isso não acontece hoje em dia na Marinha, tá? Pelo contrário, né? Eu acho que é bem pelo contrário hoje em dia. Mas a deusa Tétis leva Vasco da Gama, e eu não lembro, ela leva alguns outros, não lembro quem são, não lembro agora, para o alto de um morro que o caminho é feito de pedras preciosas e mostra a esfera do mundo. E a descrição que ele dá da esfera do mundo é muito parecida com a descrição que o Sacrobosco dá, com as modificações que Dom Pedro Nunes fez. Aí ela é um globo maravilhoso que você vê tudo, mas consegue ver o centro. Ele vai falando das esferas, do cristalino, da esfera dos signos, da esfera de cada um dos planetas, aí fala dos elementos. E aí ela continua, não vou contar o resto, mas ela fala do que vai acontecer com os portugueses depois, porque Camões escreve muito, algum tempo depois da viagem, lógico. E, bom, se você não tem noção nenhuma de astrologia, aquilo vai parecer esquisito. Como vai parecer esquisito também nos Lusíadas, Camões ele tem uma dificuldade grande em dizer uma data. Ele nunca fala, olha, isso aconteceu em mil e tanto, ou isso aconteceu em janeiro, ou isso foi no dia 21 de abril. Não vou lembrar de nenhum exemplo agora, mas ele dá mais ou menos, isso aconteceu quando o Sol entrava nos peixes nos deuses que se transformaram em peixes quando Tifeu atacou. Aí os deuses se transformaram em peixes, ele está falando dos mitos da constelação de peixes. Ele está dizendo isso que aconteceu quando o Sol entrou em peixe. Ou na Páscoa, de quando o Sol estava não sei aonde, e quando o Órion estava se pondo, alguma coisa assim. Ele não fala, estavam indo ao norte e foram para o sul. Não, estavam indo para o trópico e o navio passou pelo Equador e foi... Ele sempre dá uma referência, ou astrológica mesmo, pelo menos uma referência celeste para as coisas. Sim. E é mais fácil de entender se você tiver uma noção básica do simbolismo astrológico. Você não precisa abrir mapa, você não precisa tentar descobrir se a pessoa amada vai voltar em 3 dias ou não para entender isso. Mas ajuda. Entendi. Não, e não só nisso, assim, não só em literatura clássica, mas, por exemplo, depois porque eu e o Yuri, a gente viu essa live junto não, a gente viu, né, e assim, é legal, aquela live de simbolismo astrológico na literatura. Tá. E é muito legal porque isso te abre os olhos para você perceber, por exemplo, nessa live, um de vocês comentaram sobre as Crônicas de Nárnia, que você tem ali os 4 meninos, né, 2 meninos e 2 meninas, e que você tem uma associação deles 4 com cada um dos temperamentos, melancólico, fleumático, colérico e sanguíneo. E aí eu falei assim, cara, é engraçado que você falou uma frase que eu achei muito legal lá, que é o seguinte: geralmente quando você tem uma história ou uma situação que dá muito certo, você percebe que tem um número desses assim, que se encaixa num desses simbolismos, você vê assim, dá certo assim, não sei se é por conta disso, mas quando acontece esse tipo de coisa, geralmente dá muito certo, né? É como se a história funcionasse melhor. Isso, exatamente. E não é porque a pessoa estava pensando em astrologia quando escreveu. Isso, e não porque provavelmente o Lewis não estava pensando nisso, né?
Não que ele fosse contra, eu não sei, mas eu acho que ele não estava pensando quando ele criou os meninos lá. Isso é a parte mais engraçada, porque ele estava pensando em astrologia, ou pelo menos nos planetas, quando ele organizou os livros. É mesmo? Ele era um medievalista. E esse é justamente o problema, porque ele nunca escreveu dizendo que fez isso em lugar nenhum. Tem um sujeito chamado Michael Ward, se vocês procurarem no YouTube, tem, eu acho que é Planet Narnia o nome do vídeo, mas tem vários vídeos dele. A tese dele foi sobre isso. Parte da tese é provar que o C.S. Lewis não escreveu sobre isso, porque ele não escrevia sobre nada, que ele não falava nada, ele não dava dica de nada do que ele fazia, ele escondeu até o casamento, ele não contava nada para ninguém. É verdade. E na outra ele explica, olha, esse livro, ele fez 7 livros por causa dos 7 planetas da astrologia medieval, e esse livro é associado a Júpiter, esse é a Lua, esse é Saturno, etc. E a sensação que me deu, tanto que se vocês me perguntarem agora, eu não sei fazer essa associação, é que por ele estar abordando isso de uma forma acadêmica, não ficou muito óbvio, não ficou muito amarrado. Não ficou evidente, né? Não ficou evidente. Mas os 4 meninos, cada um ser associado a um temperamento, ou pelo menos cada um ser associado a um elemento, porque provavelmente ele não estava pensando nisso, fica mais evidente, para mim fica mais claro. Tem o Rei dos Reis, que é obviamente o mais ativo, o mais corajoso. O outro fala melhor. É o Pedro, né? Que está associado ao fogo. O outro que é o outro menino, o outro elemento ativo. Edmundo. O Edmundo, que é claramente sanguíneo. Ele é conquistado pela esqueci o nome da feiticeira branca. Jades. Isso. Pela palavra. E sempre que mais fala, as outras 2 meninas são claramente uma de terra e uma de água. E eu acho que ele não estava pensando nisso, porque uma coisa é você academicamente tentar, não, eu quero inserir essas coisas porque eu sou estudioso, eu quero botar essas coisas porque eu acho que elas são bonitas. Outro é, eu quero escrever isso direito. Aí se você quer escrever isso direito, se você tenta o suficiente, você acaba cavando, é a imagem que eu sempre uso porque eu não sei usar outra, você acaba cavando fundo o suficiente na realidade até bater no esqueleto. E o esqueleto é também a que a astrologia se refere. Não é que o simbolismo seja astrológico por causa da astrologia, porque a astrologia está falando da mesma coisa de outra forma. É como se o astrólogo estivesse falando, se referindo a uma coisa usando o simbolismo astrológico, o escritor estivesse se referindo à mesma coisa usando o simbolismo literário. Sim. É como se os dois estivessem indo na mesma direção. Certo. Eu dei um exemplo, não sei se foi nessa... Posso fazer uma pergunta rapidinho? Claro. Você citou das 4 crianças do Nárnia. E pelo que você falou, os 2 meninos são fogo e ar, né? E as 2 meninas são terra e água. Sim. Tem alguma relação entre... como é que eu explico? Assim, tem alguma relação entre o sexo da pessoa e essa tendência de ser fogo, ou água, ou terra, ou ar? Não. Ou não tem nada a ver? Porque tem uma animação que chama, aquela animação Avatar. Sim, eu já passei um monte de vezes com meus filhos. Então, nesse desenho, tem o menino, os 4 principais personagens um menino que é de fogo, o outro menino que é de ar, e as 2 meninas terra e água. Eu achei que tinha alguma relação com isso. A relação com pessoas reais não, mas com os personagens tem, porque o ar e o fogo são os 2 princípios ativos. Sim. O fogo, os elementos quentes são associados ao princípio masculino e os frios ao feminino. Isso não quer dizer que o homem tem que ser colérico, sanguíneo, e mulher tem que ser fleumática ou melancólica. Isso, assim, com as pessoas reais não tem nada a ver. Mas é natural que se você pegar 4 pessoas e você quiser dividir elas nos elementos, principalmente se você não fizer isso de forma consciente, tem uma chance maior do ar e do fogo serem homens e da terra e da água serem
mulheres, ou no caso da Narnia, meninas. Mas se bem que o Avatar também são todos meninos. Inclusive, quem estiver ouvindo quiser saber qual é o seu temperamento, eu já aprendi a calcular com o professor Marcos. É só entrar em contato comigo, eu cobro uma taxa muito módica aí de R$99. É bandido, hein? Vai tirar o cliente do cara aí. Cara. Não. Eu só calculo. Porque aí quando eu calculo, a próxima pergunta é, tá bom, o que eu faço com isso? Você... aí mais R$99. Não, aí é... Dá seu preço aí, Marcos. Cara, mas eu preciso falar uma coisa que vai parecer contra-intuitivo. Mas às vezes eu acho que eu ajudei a criar um monstro. Não só eu. Porque eu não sou a única pessoa que fala disso. Mas tem uma tendência hoje em dia a transformar os temperamentos no novo signo. Cara, eu tô percebendo isso. As pessoas pararam de falar, não, mas eu sou assim porque eu sou de câncer, você entende, né? E passaram tudo agora... Não, mas... Muito bom. Você não quer, você não pode esperar outra coisa de mim, eu sou fleumático. Pois é. É verdade. Mas, cara, não foi muito você, não. Eu acho que quem popularizou mais isso foi o Ítalo. Porque o Ítalo começou a falar temperamento. Pelo menos pra eu. Sim, pelo menos mais popularmente, quem jogou, assim, pra galera, foi... O que eu lembro foi o Ítalo. Mas, tanto que eu ia te perguntar também sobre temperamentos, essa questão, mas pode concluir aí, depois eu falo. Com certeza o alcance dele é muito maior que o meu, mas eu sinto um pouquinho de culpa nisso. Não, mas é que, qual é a diferença? Primeiro que signo solar é uma banalização de uma generalização. Não é que não tenha nada a ver com a astrologia, mas é uma generalização muito grande. E as pessoas tendem a achar, por causa do bendito do horóscopo, que são 12 tipos de pessoas diferentes. Não. Primeiro, durante um mês, no mundo todo só nasce esse ser esquisito que é o ariano. Uhum. Aí, a partir quando o Sol muda de signo, não, agora vai começar a nascer no mundo todo esse tipo de gente aqui, que é tão esquisito quanto o anterior, mas é taurino. Depois geminiano, enfim. E essa mentalidade acho que contaminou um pouco o temperamento. O temperamento não são 4 tipos de pessoas diferentes. Primeiro que nem todo mundo é de um temperamento só. Existem pessoas que são misturadas. Aí depende da nomenclatura. Tem gente que chama de dar o nome dos 2 temperamentos. A pessoa é sanguíneo colérico. Outro não. Isso aí é o temperamento quente. Ela não é nem sanguíneo nem colérico, só quente. Tem gente que não tem um temperamento muito pronunciado. Tem gente que é mais colérico, menos colérico. E são variações dentro de um molde que não é tão largo. As pessoas não são tão diferentes assim. Os 4 temperamentos são, como é que eu posso falar? São modos de acessar a realidade, modos de interagir com a realidade. O fogo é ação, o ar é pensamento ou discurso, a água são as emoções, os sentimentos, os desejos, a terra é a parte concreta da vida, o peso, a matéria em si. Mas todo mundo interage com esses 4 estratos da realidade, essas 4 modalidades da realidade. Não, eu sou só fogo. Nossa, eu encosto nas coisas e elas pegam fogo. Não, a pessoa é mais ativa. Não, a outra interage mais com o mundo através do pensamento, do discurso. Se a gente lembrar de onde isso veio, da medicina tradicional, da medicina antiga, os temperamentos são humores em excesso. São um dos 4 humores que constroem o corpo e que todo mundo tem. E quando um deles está em excesso... Oi? Como se fossem fluidos, né? Sim. Eles constroem o corpo e quando alguém tem um deles em excesso natural, que a gente chama de temperamento radical, temperamento com o qual você nasce, a pessoa é daquele temperamento. Mas, para ficar no exemplo, a melancolia, a cólera negra, o humor associado à melancolia e à terra, era o humor que construía os ossos, que mantém a comida no estômago o tempo suficiente para ela ser digerida. Você não pode nascer sem isso, porque ninguém nasce sem osso. Então eu não tenho... Claro, todo mundo tem. As pessoas têm um pouquinho a mais de um pouquinho a mais de outro. Não, eu sou geminiano, eu sou, sei lá, capricorniano, eu sou de peixes. Ou se você entrar em astrologia moderna, eu sou de Plutão. Ou meu signo é Ofiuco. É o quê? Ofiuco. Ofiuco
é uma novidade que nunca foi falada antes e que aparece todo ano, já faz uns 20 anos. A imprensa dá sempre a mesma chamada. Descoberto um novo signo. Isso deve fazer uns 20 anos que eu vejo isso quase todo ano. NASA descobre um novo signo, ou não, o seu signo está errado, veja aqui qual é o seu signo real. A verdade por trás disso os signos não são exatamente as constelações. As constelações são grupos de estrelas, os signos são divisões do céu. Mas as constelações eu pedi para você explicar essa questão, mas pode continuar, vai. Mas as constelações têm o mesmo nome dos signos, que a gente chama de constelações zodiacais. Elas estão mais ou menos alinhadas numa faixa que a gente chama de zodíaco. Elas não coincidem com os signos. Elas nunca coincidiram e agora coincidem menos, porque por causa do fenômeno da precessão dos equinócios, os signos e as constelações se movem, entre aspas, uns com relação aos outros. A constelação de Escorpião, por exemplo, está quase toda dentro do signo de Sagitário já. Mas essas constelações têm o mesmo nome, elas estão mais ou menos alinhadas nessa faixa da esfera celeste, do céu visível. Só que elas não são as únicas. Tem uma constelação chamada Ofiuco, ou Serpentário, que atravessa o zodíaco num determinado ponto. A constelação da Baleia, se eu não me engano, e acho que a da Hidra também, elas chegam a entrar agora de cabeça não lembro, mas eu acho que elas chegam a entrar no zodíaco, nessa zona, nesse cinturão no céu. E aí, de vez em quando, alguém descobre, acho que eu não tenho mais nada, tá ruim de arranjar alguma matéria para chamar leitor, tipo, então... É mais ou menos isso. Então vamos lembrar que agora tem outra... Eles confundem signo com constelação, vamos lembrar que tem um novo signo. Então agora tem 13 signos. Mas essa constelação ela sempre foi conhecida, ela só nunca fez parte de nenhum signo, porque os signos são só 12. Mas Ptolomeu fala dela. Ptolomeu tem, sei lá, os livros dele, né, tem, sei lá, quase 2000 anos de idade. Não é uma coisa moderna, não descobriu, simplesmente alguém olhou, cara, tem um monte de estrela ali que ninguém nunca percebeu, vamos dar um nome e vai ser uma nova constelação, um novo signo. Não. Mas voltando, acho que você pediu para explicar, não sei se tem como explicar isso um pouco melhor, porque a dificuldade não é entender, é aceitar, porque as pessoas crescem ouvindo que signo e constelação são a mesma coisa. É o seguinte, constelação, grupo de estrela, ponto. É um conjunto de estrelas no céu. Signo. Imagina que o céu é aquilo que você vê quando você olha para fora. Aquela bola gigante girando, que às vezes está azul clara com sol, que a gente chama, fora dos meios astrológicos, dia, que astrólogo às vezes não está muito acostumado com isso. Mano, como que é o nome? Não, dia mesmo, é porque tá. Astrólogo não sai tanto de casa. E de repente ela fica escura com um monte de ponto brilhante, normalmente diz que é de noite. Sim. Pois é, imagina que essa bola é do jeito que a gente vê. Não vou entrar em detalhe aqui, porque senão a gente vai perder 2, 3 horas, mas existe um círculo imaginário nessa esfera, chamado eclíptica, que é sobre o qual o Sol parece se mover ao longo do ano. Não é o movimento diário dele de fazer o dia e a noite. Esse é o movimento, entre aspas, o movimento do céu em si. Esse movimento é o movimento fixo dele, né, mais ou menos? Sim, é o movimento que causa as estações. Esse movimento anual dele. Se vocês repararem, agora a gente está no começo do ano, no final do verão, o Sol, no meio-dia, ele fica mais alto no céu. Se vocês olharem no inverno, no meio-dia, ele fica mais baixo. É essa a diferença, que é o movimento dele ao longo do ano. A gente é um pouco mais difícil de ver, porque demora um ano inteiro, e como a esfera celeste parece pra gente que está girando o tempo todo, é difícil a gente parar e observar, porque ele não se mexe num dia o suficiente pra gente perceber isso. Só ao longo do ano. Mas quem vai na igreja todo domingo percebe, porque você para o carro sempre no mesmo lugar, aí tá a sombra. De repente, quando chega lá, cadê a sombra que estava aqui? Exatamente. Ou quem Sim, ou quem vai à missa mais cedo. Tem lugares que tem missa às 6 horas da manhã. Tem época do ano que não tá sol. Tem época do ano que você já tá quente. Isso, O sol tá em posições diferentes. Enfim, esse círculo
existe uma faixa, um cinturão ao redor dele que a gente chama de zodíaco. É uma faixa de 8 graus, alguns autores botam um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas 8 graus de cada lado desse círculo. O nome dessa faixa é zodíaco. Os signos são divisões dessa faixa, divisões ideais de um pedaço do céu. São 12 divisões iguais, cada uma delas tem 30 graus de longitude e aí, dependendo do quanto você considerar, 16, 12, 15 graus de largura, de latitude. Isso são os signos. Ah, mas por que eles têm o mesmo nome que as constelações? A pergunta é boa, não existe uma resposta definitiva para isso, mas em algum ponto da história, essas constelações estavam mais ou menos dentro dos signos. Certo. E tem uma correspondência simbólica entre eles, entre o que o signo, a divisão, simboliza e o que a constelação simboliza. Mas, além disso, eles estavam mais ou menos dentro. Mas mesmo nessa época, eles nunca foram coincidentes, porque os signos, como eu falei, todos têm o mesmo tamanho. As constelações não têm. Por isso que eu sempre falo para quem gosta de estudar astrologia, olhar o céu, porque isso se resolve olhando o céu mais fácil do que eu explicando. Se você um dia identificar, a constelação mais fácil de identificar, pelo menos para mim, é a constelação de Escorpião. É um gancho fácil de identificar. Antares, a estrela do meio, é vermelha, bem diferente dos outros, é fácil de ver no céu. É enorme. Virgem é outra constelação enorme, Leão é grande. Aí você vai pegar um negócio como Câncer, é bem pequenininho, Áries é pequeno. Libra, você demora para perceber, Libra aparece, inclusive durante um tempo na história, ela era considerada isso, ela parece as garras do Escorpião. Ela parece uma coisinha na frente da constelação do Escorpião. Sim, então, sim. Mesmo quando os signos estavam mais ou menos as constelações estavam mais ou menos dentro dos signos, eles não coincidiam. Eles nunca foram nunca foram confundidos, é exagero, porque sempre tem gente para confundir tudo. Mas, assim, o conhecimento astrológico nunca achou que fossem a mesma coisa. Tanto que vou usar Ptolomeu de novo, de 2000 anos atrás, ele fala dos signos num trecho, fala dos 12 signos, e depois fala das constelações zodiacais, ele fala de 11, porque ele usava a nomenclatura de Libra como parte de Escorpião, ele fala das garras de Escorpião. Entendi. E uma curiosidade, pode ser inútil, mas não, por favor. Muita gente gosta, ficou na moda há pouco tempo. Ela entra e sai da moda, a astrologia indiana, que alguns chamam de astrologia védica, outros, enfim. Alguns dos ouvintes, ou vocês mesmos já podem ter ouvido em algum lugar, não, mas a astrologia indiana que é certa, ou a astrologia védica que é certa porque eles usam os signos de verdade ou usam as constelações. Não é verdade. Eles dividem o zodíaco, essa mesma faixa que eu falei, de uma forma diferente da nossa. Eles marcam a posição de uma estrela. O modo mais comum de divisão deles é o ponto oposto a uma estrela chamada Espica. A Espica está agora em 23 de Libra. O ponto oposto é 23 de Áries no nosso zodíaco. Então o zodíaco deles começa em 23, 24 de Áries, por ali. Mas a partir daí eles dividem igual a gente. Cada signo tem 30 graus de longitude. Eles também dividem em pedacinhos. Certo. Então, é aquele negócio, né? Tentando só, para a galera entender mesmo, que assim, são só direções no céu. Até eu lembro que teve uma entrevista do Olavo, até o pessoal usa de meme, né, que estava novinho, com um bigodinho pretinho ainda, cabelo preto. Eu lembro disso. Tu lembra? E aí com Pedro Bial, né? Não, era Pedro Bial? Ele tem uma entrevista... Ele tem uma Não, entrevista... Desculpa, essa aí que ele tá falando sobre astrologia é numa mesa redonda. Tipo, tinha 4 pessoas. Aí ele fala mesmo sobre astrologia. Né? Ele fala sobre astrologia. Já era filósofo, já era... tá. Sobre os livros dele. Ok. E aí tem uma hora que parece que um cara lá que era astrônomo, né, tenta... Não, porque ele vai... Acho que ele fala tipo isso aí. Não, porque se eu for na astrologia tal, o meu signo é tal. Se eu for na outra, o meu signo é outro. Ele começou a dar uma zombada. Aí eu acho que o Olavo fala uma coisa nesse sentido. Assim, não, você está confundindo... não sei se ele falou constelação ou planeta, um signo. Signos são direções no céu. Isso aí que você está falando não tem nada a ver, né?
chalapada daquela. Mas assim, isso que é legal de você entender, porque você simplifica um pouco, né? Você igual você falou, você chega no, olha pro céu, imagina que esse céu tem uma faixa, divide essa faixa em 12 pedaços, pronto. Aí você vai, o primeiro pedaço é Áries, o último é, eu esqueci. Peixes, isso. Pronto, você dividiu o negócio. E o que eu acho legal, que eu entendi pelo seu livro e pelas lives que eu vi e tudo mais, é o seguinte, e acho que é aí que a gente consegue diferenciar por que o estudo sério da astrologia é diferente do horóscopo. Que é o seguinte, não tem lógica você falar, igual você hoje em dia o pessoal tá falando, não, eu sou assim porque eu sou fleumático, eu sou assim porque eu sou colérico. E como o pessoal falava antigamente, né, em relação ao signo, por quê? Porque pelo que se eu entendi bem, não é 100% correto aquela coisa de que o planeta vai te fazer ser de um certo jeito. Aquilo é mais uma indicação. Você olhar assim, ó, isso aqui indica alguma coisa sobre essa pessoa, sobre aquela situação. Não que aquilo determinou, né? Tipo assim, não, aquele planetinha tava lá, opa, vamos fazer essa pessoa aqui ser mal. Vamos fazer essa pessoa aqui ser mal-humorada. Não tem nada a ver. Exatamente. Os planetas, os signos, as estrelas, todas as coisas da astrologia são símbolos. Sim. Até porque se a gente for pensar em termos de física moderna, não tem como explicar uma força. Não pode, mas tem uma força desconhecida que a gente não conhece. Não faz sentido. Uhum. Num primeiro momento faz, isso tem que funcionar por causa da física, cara, porque foi a física que eu aprendi no colégio, que ela funciona, se não for física, esse negócio não funciona. Mas quando você começa a estudar astrologia, tem coisas na astrologia que não tem como a força vir, porque... Vamos falar do mapa natal, tá? O mapa de nascimento da pessoa. Se o mapa de nascimento de uma pessoa diz alguma coisa sobre ela, do jeito que a astrologia fala, não, você consegue ver possibilidades gerais da vida dela, coisas relacionadas à vida dela. Quando ela tem 30 anos, não faz sentido dizer que são forças. Tudo bem. Foram forças que moldaram a pessoa no ventre da mãe. Sim, mas aquelas forças durante os 9 meses são iguais a que estão no mapa? Não são. Pois é. E se aquelas forças fossem importantes enquanto na gestação, o suficiente para criar aquela pessoa, elas teriam que ter alguma força, alguma importância hoje, no momento atual. Uhum. Mesmo que fosse menor, tudo bem, quando você é bebê, tem mais coisa para mudar ali. Mas a gente teria que montar um mapa todo dia. Não, hoje eu tô assim, amanhã eu tô assim porque mudou, amanhã eu tô assim porque mudou. Uhum. Pois é. A astrologia é simbólica, as posições dos astros nos signos, nas casas, são símbolos, você tem que ler aquilo de forma simbólica. Entendi. E o tempo em astrologia é simbólico também. Não vou entrar em detalhes de técnica, mas tem umas técnicas que você usa para... No grupo eu falo disso, você já ouviu falar de progressão, de revolução solar, dessas coisas todas. Uhum. Elas partem do princípio que aquele conjunto de símbolos do nascimento, você pode desdobrar eles. Uhum. Mas você não desdobra em tempo real. Você não vai analisando o que está acontecendo hoje. A progressão, você faz uma transformação de um dia do mapa, avançar um dia para um ano de vida da pessoa. Direção primária, você transforma o quanto aquilo anda no primeiro dia de nascimento, o quanto os planetas se deslocam no primeiro dia de nascimento, e transforma aquele deslocamento num intervalo de tempo. Revolução solar é como se fosse um aniversário astrológico. Você vai olhar o mapa em que o Sol voltou à posição que ele estava quando a pessoa nasceu. O tempo também é simbólico. E como a Revolução Solar diz como vai ser o seu ano, porque aquele dia é especial e aquelas forças funcionam mais do que... mas por que as forças do dia anterior e do dia seguinte não funcionam? Igor, deixa eu só Pode fazer falar. uma pergunta. Fique à vontade. Eu sou bem leigo sobre astrologia e tal, mas eu sei que você mais fala sobre astrologia horária. E é a que eu mais acho maneiro, assim, porque, você já falou que dá pra achar, coisas perdidas, coisas meio mais futurísticas, né? Coisas que a gente não tem controle.
E, assim, a astrologia natal é aquela que meio que indica, simboliza, meio que indica as coisas para a vida da pessoa. Para você fazer, por exemplo, eu quero, vamos supor, achar uma carteira perdida, igual você falou, algum objeto perdido. Eu preciso, por exemplo, saber o meu mapa natal, ou tipo assim, eu posso perguntar para você de boa e você, tipo assim, dá para partir de um ponto sem saber o meu mapa natal ou precisa? E como é que, Não. tipo assim, funciona a astrologia horária? Porque muito complicado. Na minha cabeça, assim, eu saber como é que, onde o objeto está, algo que está encoberto, sem saber, meio assim, sem saber da minha vida, do que eu fiz, sei lá. Como é que funciona? A astrologia horária é uma prova mais forte do que eu estava dizendo. Não tem como você entender a astrologia horária, não são forças que estão influenciando, porque justamente você falou. Eu posso perguntar alguma coisa de algo que não aconteceu ainda, de algo que já aconteceu, de algo que está acontecendo agora. E você pode perguntar para mim de onde você está, e o céu que eu vou olhar aqui é o céu de onde eu estou. Então não tem como... não, mas são forças de onde? A força está influenciando o quê? A carteira dele, ele, eu... Pois é que acaba que não influencia nem o céu onde eu tô. É onde você lê a pergunta, não é isso que você tinha falado? Porque não é uma influência. Justamente, você está... Da mesma forma que existe uma conexão simbólica entre o nascimento da pessoa e o céu naquele momento, então sei lá, como eu posso falar isso, o axioma fundamental da astrologia. Existe conexão simbólica entre algo que surge no momento e o céu daquele momento. Existe uma conexão entre a situação da pergunta que você faz para mim e o céu do momento em que eu aceito e resolvo responder aquela pergunta. Então não preciso do mapa natal da pessoa. Até porque a horária trata de coisas, às vezes, que o mapa natal não consegue responder. Eu dou esse exemplo para todo mundo. Eu posso olhar no mapa natal, por exemplo, que vai ser uma época boa para a carreira. E aí, dependendo da situação da pessoa, até posso falar, você vai conseguir esse emprego aqui. Mas parte disso é astrologia, parte disso é eliminação. Olha, só tem esse emprego na vida dela, ela só pediu esse emprego. Mas, por exemplo, se ela está pedindo... tem várias opções. É difícil no mapa natal, eu diria até impossível, você determinar qual é a opção. Você vê coisas boas de carreira acontecendo, coisas ruins. A horária consegue te responder se você vai conseguir aquele emprego. Por quê? Porque a pergunta seleciona isso para você. Porque a pessoa não está perguntando de todos, perguntou só daquele emprego. Não é assim, me vê aí qual vai ser minha profissão, né? Não é isso, é tipo assim, eu vou conseguir isso? Sim ou não? Aí você consegue determinar, né? Você consegue ver isso. Você consegue analisar a situação, mas você tem que... Mas a situação tem que ter um recorte. Você não pode... Diz aí pra mim, por horário, como é que vai ser a minha vida profissional. Não é impossível, mas aí eu só vou falar em coisa vaga. Ó, vai ser boa, vai ser ruim. Não tem como falar, olha... Depende também da pergunta. A pergunta é abrangente demais, a resposta também vai ser bem abrangente. A pergunta é mais específica, a resposta também tende a ser mais específica. Exatamente. É a pergunta que determina o contexto do mapa. A analogia com o nascimento de uma pessoa mesmo. O cliente, a pessoa que tem a pergunta na cabeça, é como se fosse a mãe, ela está gestando a pergunta. Mas ela nasce quando o parteiro aceita. Não é a forma que... Tudo bem, é possível a mulher ter o bebê sozinha, mas o normal seria ela ir para um médico, para uma parteira, para uma enfermeira, e a pessoa fazer o parto. Então quem faz o parto da pergunta é o astrólogo. Continuando nossas perguntas para tentar desmistificar, dar uma red pilada sideral na galera do conservadorismo. Marcos, me responde uma coisa. Para as nossas mães, nossas vovós, que estão agora super preocupadas porque achavam que a gente era crente, mas agora sabem que a gente é astrólogo. Olha a responsabilidade. Não é? Em 5 minutos vou tentar salvar a orelha de vocês todos. As almas não têm as orelhas, né?
Fala. Eu brinco muito com a minha mãe, né, cara? Aí eu falei, pô, vou gravar um podcast hoje, minha mãe. Minha mãe é cristã e daquela fervorosa, né? Aí eu falei, pô, mãe, vou lá gravar um podcast e tal. Aí ela, mas é sobre o que hoje? Eu falei, astrologia. Ela, legal, aquele negócio de estudo. Eu falei assim, mãe, não é astronomia, é astrologia. Ela, ué, negócio de signo? É isso mesmo. Aí ela, aí começou a rir e tal, achando que eu tava brincando. Mas quando ela ouviu o episódio, meu amigo... Olha, por favor, é o Yuri que tá falando? Me ajuda. É o Yuri. Por favor, mãe do Yuri, não fica brava com ele. É Cristina, Dona Cristina. É a mãe dos três. É a mãe dos três. Esqueci que são os irmãos Caviano. Por favor, não fique brava com seus filhos. Eu não tô fazendo nada de errado. E eles não estão praticando astrologia, tá? O problema é que agora a minha desculpa acabou, porque quando eu perguntar, por exemplo, se o meu sogro viu também, por quê? Quando eu aprendi realmente a calcular temperamento com o Marcos. E aí eu calculei todo mundo aqui em casa, né? Minhas filhas, tal, a Débora. Aí eu fiquei muito curioso de saber do meu sogro, da minha sogra. Aí eu falei, e aí qual o temperamento que eu sou? Aí eu, não sei e tal. Eu falei, aí o que acontece? Você tem que fazer o mapa natal, então você tem que saber a hora que a pessoa nasceu. Aí eu cheguei pro meu sogro, sogro, qual é que você nasceu? Ele, ué, por que você quer saber? Aí eu, não, é porque eu tenho um aplicativo aqui que calcula o temperamento, mas aí primeiro tem que botar a data de nascimento e horário, entendeu? Ele, tá. Agora acabou minha desculpa. Eu já pensei em inventar um outro nome pro que eu faço, porque é verdade. Porque quando a gente fala de astrologia, a primeira ideia que você vem na cabeça ou é o João Bidu, ou o Walter Mercado, ou alguém muito louco dizendo que vou mostrar pra você como os astros vão melhorar a sua vida e que você vai ficar rico e vai... Exatamente. E não é nada disso. Mas assim, fala um pouquinho pra gente sobre a questão de astrologia cristã, até porque o livro que você está traduzindo do Lille, né, tem esse nome, né, Astrologia Cristã. Isso é engraçado, porque com o Estado, eu sempre falo isso, que o estado lastimável da opinião pública com relação à astrologia hoje em dia é em culpa grande parte de nós astrólogos. Não é, não, as pessoas não entendem como essa arte, não, porque tem um monte de gente maluca falando bobagem por aí, e enganando os outros mesmo. Mas como que eu posso começar isso? A responsabilidade é grande. Bom... Não, assim, deixa eu tentar te ajudar, assim, só com mesmo uma coisa que eu estava pensando esses dias. Você falou ali, o princípio axiológico, o princípio fundamental, vamos dizer assim, da astrologia, é que coisas que acontecem na Terra têm ligações com coisas que acontecem no céu. Sim. Você pode estudar essas relações, tipo, olha, já que está acontecendo isso aqui no céu, pode ser que isso aqui esteja acontecendo aqui. Isso me lembra uma passagem, por exemplo, do Evangelho, onde Jesus fala, tudo que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra vai ser desligado no céu. Tudo bem que não é esse o contexto, mas você tem um pouco. Mas uma outra coisa que eu lembro, eu até falei com o Yuri uma época, é o seguinte, quando você tem em Gênesis o relato da criação, e quando você vê no Gênesis a criação do sol, das estrelas, da lua, é claro, está escrito lá o seguinte, olha, eles vão ser para estações e para sinais. Exatamente. Aí eu falei, cara, esse para-sinais aqui, eu nunca pensei nisso, mas se isso aqui for uma indicação de que, né, Deus realmente colocou essas bolas flutuantes lá para indicar alguma coisa pra gente? Não, e até para influenciar também, que eu tava falando com o Igor sobre esse negócio de... quando ele começou a me explicar, eu fiquei, cara, eu não entendi nada. Na real, eu sou muito leigo também nesse negócio. O Igor que me explicou um pouco. Mas depois que a gente tava conversando, eu falei, cara, até para influenciar também, porque se você pegar a Lua, por exemplo, e ver a influência que ela tem na Terra em vários aspectos, até no mar, de maré, essas coisas, e pensar que a Lua pode influenciar esse mundo de água que tem aqui e não pode influenciar a gente, é meio, sim, meio absurdo, né? Mas, durante muito tempo da história, eu vou falar da Igreja Católica de forma geral, né? Esse foi o entendimento de grande parte da sociedade, que era óbvio que tinha alguma relação, é óbvio que o mundo significa coisas pra gente. E a discussão sempre foi, olha,
até quando se pode usar isso, os limites disso. E os limites normalmente eram, olha, você não pode ter concurso com demônio, você não pode negar o livre-arbítrio, você não pode cair em idolatria, em astrolatria, que é um negócio que parece, mas ninguém bota vela ou sei lá, faz um altar para Vênus. Não, mas a gente acabou de pegar um exemplo que eu acho que é bastante próximo de astrolatria, que é não, eu não posso fazer isso porque eu sou ariano. Ou não, eu não posso assinar esse contrato hoje porque Mercúrio está retrógrado. Pois é. E é uma loucura. Mas é um tipo, é uma bobagem, mas é um tipo de como que eu posso falar? De astrolatria também. Uhum. E era esses limites que se discutia. Eu costumo dizer que tem 3 grandes períodos da relação da astrologia na Igreja Católica. Perdão, os vizinhos chegaram aqui, os cachorros começaram a latir. Tudo bem, pode ir. E o primeiro era que ela era rejeitada como tudo que tinha a ver com qualquer conhecimento pagão. Aquele primeiro momento da história da igreja não é só, mas a astrologia era rejeitada. Era astrologia, filosofia, arte. Isso eu lembro você falando. Eu não preciso dar exemplo para vocês. Né? Como qualquer religião no começo, os caras tinham que se firmar, né? Então tudo que era diferente é do demônio, acabou. No final da Idade Clássica, no começo da Idade Média, a astrologia começa a conviver com a igreja de uma forma, se nem sempre harmônica, de uma forma bastante mais amigável. Tinha época que quase todo mundo entendia alguma coisa de astrologia. Uhum. E a nossa última fase em que a astrologia passa a ser bobagem. Mas grande parte das pessoas que criticam a astrologia criticam nessa base. Não, ela é bobagem porque a ciência provou que ela não funciona. Eles confundem 2 problemas. Assim, 1, a astrologia funciona ou não? 2, se ela funciona, que é outro problema, a gente pode usar ou não. E as pessoas confundem os 2 problemas. O primeiro é, claro, a astrologia funciona ou não. Eu não tenho como provar de forma matemática que ela funciona. Eu vejo ela funcionar todo dia. Sim. E que a pessoa que duvida que ela funciona, eu aconselho, vai estudar um pouco mais, vai ler um pouco mais. Se se interessar, né? Ninguém é obrigado a saber disso. Mas vamos partir do princípio que funcione, tá? A gente pode usar ou não. Eu acho que a resposta não é nem sim nem não, depende do uso que você vai dar. Como quase todo instrumento tem um uso errado. E muitas das coisas das coisas que a gente vê num primeiro momento, não, isso aqui está proibindo qualquer tipo de astrologia. Não, mas espera aí. Está proibindo, você vai ler, não, está proibindo isso porque, eu não lembro agora do concílio, mas tem um concílio que fala de astrologia, que você faça isso, seja anátema, faça isso. Eu não lembro qual é a heresia, eu acho que é o priscilianismo, que vai dando um monte de coisas, e isso seja anátema, e no meio tem lá. E que você diga que é um signo fatal que determina a vida das pessoas, que seja anátema. Mas é porque ele está rejeitando o priscilianismo em bloco, e eles eram astrólogos. Entendi. Tanto é que tinha uma época que quase todo mundo é astrólogo. Se tem algum protestante, principalmente dos protestantes mais tradicionais, ouvindo, isso talvez cause um choque, mas a grande parte dos pais da reforma protestante eram astrólogos ou entendiam da astrologia. Por quê? Porque grande parte desses pais eram do clero católico. E a astrologia era disseminada no clero católico. Se você é protestante, luterano, está ouvindo, por favor, procure quem foi Philip Melanchthon. Eu já fui procurar. Que era chamado o Santo Tomás protestante. Ele deu 10 anos de aula de tetrabíblios. Ele tinha uma época que quase todos os livros de astrologia em alemão tinham um prefácio dele ou uma dedicatória a ele. Pois é. É muito difícil vendo, mãe? escapar disso. E, bom, se eu achasse que todo e qualquer tipo de astrologia fosse proibida, eu não faria, porque eu gosto muito do que eu faço, mas eu acho que a gente tem que pesar as coisas. Eu sou católico antes, sou
péssimo, sou relaxado, sou o que vocês quiserem. Mas se eu achasse, por exemplo, eu não venderia drogas. Eu não seria traficante de crianças. Então, se eu achasse que a astrologia é completamente verdade, eu também não faria. Sim. E os grandes escritores da igreja, os grandes santos, se você for ler com calma, você consegue perceber que eles parecem admitir algum tipo de astrologia. O exemplo mais fácil, que inclusive não vou entrar na confusão, na treta em si, mas que eu lembrei por causa dessa última treta católica que apareceu na internet. Pois é. Nossa. Eu lembrei de Santo Alberto. Santo Alberto Magno? Santo Alberto Magno, na obra dele, eu acho que eu até separei um trecho aqui, eu vou ler esse trecho. Peraí, deixa eu ver se eu acho aqui. Por favor. Cadê? Aqui. Ele não só ele fala de forma elogiosa da ciência em si, mas ele chega a elogiar astrólogos em obras que são indiscutivelmente da autoria dele. Porque tudo bem, o Espetáculo na Astronomia, acho que todo mundo, algumas pessoas talvez saibam disso, foi uma obra que durante muito tempo foi associada a ele, é uma obra de astrologia, e hoje em dia já se acredita. Isso, os pesquisadores têm épocas, né? Até uns 10 anos atrás todo mundo tinha certeza que era dele. Hoje em dia já se voltou a achar que não é dele. Tanto que a pesquisa mais recente chama o autor de, acho que mestre do especulo, alguma coisa assim, eu esqueci o termo, mas não usa mais o nome de Santo Alberto, porque já começou a se desconfiar que não era dele. Mas, vou pegar aqui tem uma que ele chama Machalá, que é um astrólogo do mundo árabe, eu se não me engano acho que ele é persa, de um dos melhores filósofos. E, peraí. Tá. Esse pedaço é sobre a profecia. Eu acho que tem uma tradução, eu não sabia, mas tem uma tradução em português. Eu não vou lembrar, acho que é da Eclésia. Mas essa tradução, eu não sabia que tinha essa tradução. Agora não lembro se foi eu que fiz, ou se eu peguei de alguém em inglês e traduzi só português. Mas vamos lá. Deve-se afirmar que há duas partes da astronomia, como Ptolomeu diz. Uma está relacionada aos locais dos corpos celestiais superiores e suas quantidades e paixões apropriadas. E a isso se chega pela demonstração. Isso é mais ou menos o que a gente chamaria de astronomia hoje. Ele diz que esse é o primeiro pedaço da astronomia. A outra está relacionada aos efeitos das estrelas nas coisas inferiores, que são recebidas de forma mutável nas coisas mutáveis. E, portanto, a isto só se chega por conjectura. E é adequado que o astrólogo, nesta parte, seja, em certa medida, um filósofo natural e que faça conjecturas a partir de sinais físicos. Olha. Deixa eu ver se tem outros assim. Mas, enfim, vamos... Santo Alberto parece admitir que existe essa prática, parece admitir que ela não é ruim em si. Mas mesmo que a gente ache que a prática é ruim, a visão de que há uma relação entre as coisas no céu e as coisas na terra era sentido comum, era a visão corrente. Nunca ocorreu um cara da Idade Média a negar isso. Isso você vai ver muito mais recente, as pessoas não têm relação nenhuma. Eu acho, é isso que eu acho interessante, porque se você parar para pensar, por mais que, igual você falou, por mais que seja chocante para muita gente, você para e pensa, você acha que Deus, na sua infinita sabedoria, na sua infinita poder, ele foi criar ele criou os planetas só para enfeitar? Né? Tipo assim, é uma coisa sem sentido? Não é, tipo assim, você olhar para os corpos celestes, tentando entender a relação e assumindo que existe uma relação, é você admitir que existe intencionalidade naquilo ali. Entendeu? Que a mente que criou aquilo ali criou com uma intenção. Então, eu acho que é mais compatível com uma cosmovisão cristã do universo. Cosmo do universo ficou meio pleonástico, mas tudo bem. Você pensar do que pensar como eu acho que é uma visão mais ateísta. Não, aquilo ali é só uma track que tá ali rodando e tá bom. Acabou. Entendeu? Chega um ponto que você... mesmo que você fale, eu conversei com o meu padre, ou eu li o escrito do fulano de tal,
E eu acho que esse negócio de analisar mapa natal é coisa do capeta, não vou fazer nunca, tá errado. Mesmo que você pense isso, dizer que as coisas não significam nada tá errado. Pois é, exatamente. Você não pode tirar o sentido das coisas, o sentido, todas as coisas não são só coisas. Essa expressão, se não me engano, o Gugu falou isso uma vez. As coisas não são só coisas. Porque elas não são autossuficientes. A ideia de que as coisas não têm sentido nenhum é uma ideia mecanicista e que exclui Deus. Porque se você exclui o sentido delas, exclui que elas apontam para algo no alto, e que esse algo no alto aponta para algo mais no alto, e que aponta para algo mais no alto, você está dando independência delas. Porque o sentido, no fundo, é um aspecto de Deus. Deus é o sentido maior. As coisas têm que ter sentido. A astrologia, ou pelo menos o simbolismo celeste, o simbolismo astrológico, ele é mais fácil de você perceber porque os corpos celestes parecem para a gente regulares. Mas esse simbolismo, pelo menos em tese, está em tudo. O gato te passa uma impressão diferente da do cachorro, diferente da planta, diferente do seu irmão, diferente da cadeira. As coisas de um não são só... É diferente. Exatamente. As coisas não são só instrumentos para serem usados, não são só coisas. É igual uma vez, eu não sei se isso está no teu livro, acho que está no seu livro. Hoje em dia, eu já respondi dessa forma. Antigamente eu responderia de outra forma. Por exemplo, se um dos meus filhos pergunta, pai, por que o leão é o rei da floresta? É o rei da selva? Antigamente, não, porque ele persegue, porque ele é o mais forte. E não é o mais forte. Você tem um rinoceronte, você tem um elefante, que é muito mais forte. Mas você olha pro leão, cara, qual desses bichos você acha que parece um rei? É ele. Exatamente. Exatamente. Você não tem como não olhar para um leão e falar assim, esse bicho é um rei, tá entendendo? É um soberano ali. O rinoceronte é tão violento e muito mais forte que ele. Mas você olha para o leão, olha para o rinoceronte, qual dos dois sugere estabilidade? Qual dos dois sugere realeza? Exatamente. O rinoceronte não tem cara de rei. E a gente sabe disso pelo nome das coisas. Quase tudo que tem monarca, rei ou leão no nome, qualquer bicho ou planta, tem esse aspecto. Você vai ver os urubus, os abutres. Qual é o que parece mais nobre? É o urubu-rei. É verdade. Qual é a borboleta maior, mais majestosa? A borboleta monarca. A gente acaba reconhecendo essas coisas, justamente porque os astros são símbolos de formas superiores, de coisas que estão acima deles. E é o que você falou, é o esqueleto da realidade. É uma coisa que não é só a gente no Brasil, no século XXI, percebeu. Todo mundo percebe isso. Sim, exatamente isso. O rei tem uma relação com estúdios que é análoga, apesar de ser fisicamente não ter relação nenhuma, mas é análogo com a relação que o leão tem com o ambiente em torno, que é análoga à relação que o sol tem com o resto do céu. Exatamente. Isso sugere pra gente uma forma, ou um tipo de relação que é, num certo sentido, parecida com a que Deus tem com o resto, com a criação. Isso. E você falou do Gugu, e uma das coisas que eu aprendi pra caramba com ele é que aí dentro disso que a gente tá falando é que quando ele fala que ele no início, tipo assim, as primeiras coisas que eu ouvi dele falando é que acredite nos seus olhos, acredite no que você tá vendo, cara. Tipo assim, a gente, os padrões que a gente vê por aí, que a gente tem como premissa já de muito tempo, a gente nem sabe porquê, mas a gente usa, o rei da floresta, o urubu-rei, é porque a gente parou de observar a natureza, observar o que está ao nosso redor. Então a gente parou de ver as coisas e observar. E o que ele fala, acredite nos seus olhos. A gente vê a coisa e tem a percepção na hora. Então aquilo ali é o nosso, parece que é o nosso instinto de reconhecer a realeza, reconhecer a obscuridade. A gente reconhece automaticamente quando a gente vê. E é muito, muito interessante. Eu sempre penso isso. Acredite nos seus olhos. Eu sempre lembro dessa parada que ele fala. Pô, é muito boa, cara. Que isso faz a gente começar a entender justamente o mundo ao nosso redor, né? Exatamente. Isso era um conhecimento comum das pessoas do campo.
as pessoas olhavam determinada estrela e se sentiam felizes. A outra determinada estrela, elas se sentiam ameaçadas ou achavam que alguma coisa ruim podia acontecer, porque o resto, eu vi aquela estrela, então vai morrer alguém. Isso pode ser superstição. Mas a base disso, por que eu vejo aquela estrela e acho isso e eu vejo aquela outra estrela e não acho isso? Porque elas são diferentes, porque elas passam sensações, elas têm qualidades visíveis diferentes umas das outras. Essa é a base da inveja do Camões. Tem uma elegia, eu acho que é a 2 ou a 3, eu esqueci, eu não vou lembrar dos versos, não lembro se eu lembrasse, eu não ia falar, que eu sou péssimo declamando, mas tem uma elegia do Camões que ele, em dado momento, ele diz que tem inveja, porque a vida dele é regida por Marte, guerra e o problema é ter inveja do pastor, porque o pastor fica lá com as ovelhinhas e olha o céu, e estuda o céu, entende o céu, e olha Vênus e sabe o que Vênus está simbolizando, e olha a lua e olha aquilo. Ele tinha inveja do pastor porque isso era uma coisa que era um conhecimento não de uma elite das sombras que ficava em castelos, mas do homem simples do campo. Sim, olha que legal. Muito bem. Rapidinho, você citando isso que você falou agora, eu lembrei de uma parada, e vai voltar um pouquinho naquele tema de simbolismo, um pouco, claro, sobre a mitologia grega, que se eu me lembro bem, eu não tenho certeza, mas eles associavam alguns planetas com os deuses daquela época, certo? Sim, mas essa associação para a astrologia é complicada. Eu sempre falo... não, termina a história, termina a pergunta, desculpa, não vou te cortar. Não, a pergunta é basicamente essa, se tinha alguma relação, ou se tinha alguma coisa a ver com isso que você falou, do cara olhar as estrelas, olhar um certo planeta ou alguma coisa e sentir que aquilo entendeu? Por exemplo, o único planeta que eu acho que eu sei é que o deus da guerra é simbolizado pelo planeta Marte, não é? Isso. Isso é engraçado. Tem alguma coisa a ver? Isso é outra evidência de que o simbolismo não é construído, não é um construto social. Não tem nenhuma civilização, nenhum povo que tenha olhado para Marte e associado a ele o mito de ursinhos carinhosos, coisas fofinhas, prazer. Todo mundo sempre viu aquele negócio vermelho, sangue andando no céu e associou a guerra, a divisão, a energia. É verdade. Durante um tempo, os historiadores explicavam o conhecimento astrológico como por que da China à Europa os símbolos, tudo bem, não são iguais, cada civilização interpretou diferente, mas essas coisas são parecidas. Tem uma relação, por causa da bendita da Rota da Seda, que os mercadores trocavam informação. Eu acho engraçado, a gente supor que os mercadores trocavam essas informações todas sobre o céu, mas mesmo que a gente assumisse isso, essa conformidade é maior do que esse trecho. Até porque na época não tinha WhatsApp para as tias passar, né? Tipo, repassa. Exatamente. Os índios do Brasil, eles montam... As constelações são montadas com base nos mitos de cada povo. Então, os grupos de estrelas não são... Eles variam muito de uma civilização para outra. Mas a qualidade de cada uma das estrelas, normalmente, pelo menos as principais, é igual. Tem a constelação dos índios brasileiros chamada Boitatá. E a estrela da cabeça do Boitatá, não sei se vocês lembram da história dele, é uma cobra que joga fogo pelos olhos, uma cobra terrível. A estrela que joga os olhos da cobra, a cabeça, onde sai o fogo, é Antares, o coração do escorpião. E não tinha Rota da Seda entre os gregos e os índios, mas a classificação, o simbolismo é parecido. É compatível, você consegue ver a relação de uma coisa com a outra. Sim, é por isso que eu falo, para olhar os planetas, tenta ver eles no céu e tentar pegar o simbolismo mais evidente. Não é que não tenha relação nenhuma com os deuses, tem, mas é porque o conceito dos deuses mudou, os mitos são muito antigos, a gente não sabe, eu pelo menos não sei tudo, e às vezes se você aborda por esse lado acadêmico, você acaba tendo problemas com... você inverte um pouco a importância de cada um deles. Vou voltar no exemplo do C.S. Lewis, eu não lembro direito qual é o livro,
mas num dos livros ele resolveu associar o livro a Júpiter. Mas todos o simbolismo que ele associa a Júpiter é o Júpiter, o deus romano. Então, ele associa ao rei, ao mais importante, ao maior. Só que esse simbolismo no céu seria o Sol. É. Mas se você lê os planetas simplesmente como mais uma lista num livro para você decorar nomes, você não vai saber porquê. Mas se você olha para o céu, você percebe. O Sol é obviamente o mais importante deles. É ele que decide se é dia ou à noite. Os outros planetas somem quando eles estão perto. Júpiter é bonito, é impressionante, mas não é nem tão... É difícil até de comparar ele com o Sol. A diferença é muito grande. Sim. Agora, rapidinho, antes da gente... Só para pegar o gancho dessa questão de simbolismo de... não é nem literatura nesse caso, mas cultura, né? Cultura pop. A Liga da Justiça. Olha, eu peguei uma versão... Porque eu vi, cara, eu você falando lá, e eu lembro que o Gugu falava que ele ficava brincando com o irmão dele, né? Ah, vamos tentar associar aqui e tal. Mas fala aí. Engraçado que quando eu fiz uma postagem sobre a Liga da Justiça, eu nunca tinha ouvido falar que o Gugu tinha feito isso. É mesmo? Eu acho que, se eu não me engano, foi você a primeira vez que falou e mais alguém depois me disse. Mas eu peguei uma definição muito estrita da Liga da Justiça, tá? Porque a Justiça... Bom, não preciso explicar gibi pra quem tá ouvindo, né? Pelo amor de Deus. Mas tem vários heróis diferentes, cresce, some, tem várias versões. Mas tinha um desenho que eu via com meus filhos que primeiro era a Liga da Justiça e depois eles expandiram pra Liga da Justiça Limitada. Essa primeira Liga da Justiça eram 7. E os 7 eram claramente associados a cada um dos planetas. Isso. O Super-Homem é o Sol. O Super-Homem é o Sol. Bom, ele recebe o poder do Sol. Ele é o mais forte de todos, é o líder natural, é o último filho que veio. Ele é mais forte, mais rápido. Ele é o número 1 em tudo. O Batman, em algumas histórias mais antigas, ele pode estar mais marcial, mais mercurial. Ele é o detetive das histórias, mas na Liga ele é claramente saturnino. Bom, ele é um morcego gigante, né? Além dele ser um morcego gigante, ele é sempre sério, sempre mal-humorado. Não sorri nunca. Nunca, e ele sempre sabe os limites, ele que põe os outros na linha. E velho, assim, né? Você tem um marciano que muda de forma e tem poderes telepáticos, um cara que voa, tem super força, tem todos os poderes que você possa imaginar, uma mulher super forte com o laço da verdade, um sujeito que tem um anel que consegue fazer tudo, um cara que corre mais rápido do que um raio, e aí dá um problema, tá todo mundo preso, quem é que resolve as coisas? É o cara que não tem poder nenhum e se fantasia de morcego. E é o cara que sempre sabe as coisas. Ele é o sábio dos 7 também. É verdade, pode crer. É verdade. E aí, vamos lá. Então você tem o Batman Saturno, seria a referência a Saturno. O Flash é o Mercúrio? Mercúrio. Beleza. Porque no céu a Lua é a mais rápida, mas Mercúrio que sugere essa rapidez. Porque ele sempre faz cântico também, não é? Sim. Porque os dois deuses, tanto o grego quanto o romano, estão associados à velocidade. Uhum. Só para explicar também o pessoal que está ouvindo, porque na astrologia os planetas não são os 9 planetas que a gente tem no sistema solar. Sim, porque... astrologicamente Urano, Netuno e Plutão não são planetas para astrologia. E Sol e Lua são. Eu gostaria de esclarecer para os ouvintes também uma coisa séria, importante. Eu também fiz o 2º grau. Então eu também sei que o Sol é uma estrela, que a Lua é um satélite da Terra. Eu sei dessas coisas, você não precisa escrever para cá. Mas esse cara é maluco, ele não sabe disso aí. A astrologia, a gente considera eles como planetas. O termo vem da astrologia. Planeta quer dizer errante, vagante, porque os 7 no céu parecem se mexer no sentido contrário ao sentido geral aparente do céu. Eles eram as estrelas errantes, as estrelas vagantes. Uhum. Mas vamos lá. Deixa eu ver se eu lembro. O Super-Homem é claramente o Sol. Isso. Batman claramente Saturno. A princesa Diana faz sentido ela ser a Lua, né? Diana era a deusa da Lua. Eu pensava que era Vênus. Vênus, eu pensei nela também, mas Vênus é um homem. Ué, é? O Lanterna Verde. Lanterna Verde. Primeiro porque a cor verde tem 2 planetas associados, Vênus ou Júpiter. Mas tem outro verde, tem o Ajax. Isso. E o anel dele
produz o que ele deseja. Desejo, é isso. Verdade. Marte é uma mulher, já que Vênus é um homem, Marte é uma mulher. É a policial. A Gavião, que se veste de um gavião. Tá cheia de arma. Ela é briguenta o tempo todo. Eu lembro pode que crer. Tem um episódio, eu lembro que esse me chamou a atenção, que eu não lembro se era uma folga, se eles tinham terminado, que cada um estava se divertindo de alguma forma. E eu não lembro qual era, eu acho que a Ajax ficava pensando na família. Ela estava num bar brigando. Pode crer. Bom, então, ela é Marte, Lanterna é Vênus, Flecha é Mercúrio, Super-Homem é o Sol, Batman é Saturno, a gente falta Júpiter e... Só Júpiter, né? É só Júpiter. Ajax, o bondoso, o que lê as mentes, o que é o mais pacífico de todos, o que não quer brigar. Uhum. O magnânimo, né? Sim, ele é o mais generoso de todos. Verdade. É claro que se você vai olhar qualquer outra história... Marciano, né? Sim, ele é marciano. Mas se for olhar qualquer outra história, eles não são assim em qualquer história, mas ali, com os 7 juntos, eles parecem se comportar desse jeito. Isso que eu acho engraçado. Eu acho interessante. E o que é legal é isso, é que a equipe que dá muito certo, né? Sim. É muito maneiro isso. Cara, é isso aí, já tem 1h30 aqui de papo. Tá muito legal, que por mim eu ficava aqui 2 horas, 3 horas, mas né, a gente tem família, não pode fazer isso. Senão a nossa Vênus vai, pega ali, né? Mistura com Marte lá, vai bater na gente. É o quê? Não, fala. Ele não falou que Vênus era homem? Não, então, na Liga da Justiça, pelo amor de Deus. Então, exatamente, mas aí se a gente ficar aqui muito tempo, nossa Vênus vai ficar macho com a gente, entendeu? Mas, cara, muito obrigado de novo por você ter vindo. Eu sei que você é um cara muito ocupado, mas se você aceitar, eu queria chamar você uma outra vez, lá mais pra frente, pra gente bater um outro papo. Vai ser um prazer. Cara, eu tenho um monte de pergunta. Eu também. Pois é, a gente tinha se programado pra falar mais, e agora que eu vi que já tem 1h30. Pois é, cara, rápido essa parada. O papo é muito bom. Cara, mas obrigado de novo. E pra quem tá ouvindo aqui, obrigado por vocês terem ouvido até agora. A gente se vê na próxima semana. Deixa seu comentário. Marcos, antes, fala pra galera. Eu vou tentar botar esse comentário no começo também pra reforçar, mas fala pra galera aí do seu livro, do seu site, como é que você faz o seu merchan aí. Obrigado. Antes, eu esqueci de falar. É a Dona Cristina, a mãe de vocês, né? Isso. Para a Dona Cristina, além do Santo Alberto, uma personalidade católica importante, que chegou a escrever um livro de astrologia, é um beato, ele é beatificado, ele não é canonizado, ainda, se Deus quiser um dia vai ser, mas ele já está no calendário de santos da Ordem Franciscana, se eu não me engano. O Raimundo Lúlio. Dá uma pesquisada nele também, talvez ajude a dissipar. Show de bola. Mas enfim, eu tenho um livro chamado Introdução à Astrologia Ocidental. Muito bom. Obrigado. Ele não está em papel. Eu cheguei a publicar ele em papel e parei de publicar porque publicar em papel na Amazon é um parto, é uma complicação. Eu estou procurando uma dessas editoras que publicam por demanda para publicar e vender eu mesmo, mas por enquanto ele está em e-book na Amazon. Opa, vamos conversar em off aí, que eu tenho uma editora que faz o demand aí. Opa! Mas em off a gente conversa. Tá bom. O meu site é marcos-monteiro.com. Ele ficou fora do ar por causa dos provedores um tempo, mas já está no ar de novo. O meu webmaster me mandou uma mensagem hoje que eu esqueci de mandar uns arquivos para ele, então tem umas coisas que estão lá só como placeholder, Loren Y, não sei o que, não sei o que lá. Mas o site está lá e o meu e-mail é marcos@marcos-monteiro.com, também está regularizado. E, bom, é isso. Se vocês se interessarem, gostarem do trabalho. No YouTube também, né? Porque eu vejo Marcos Monteiro. Marcos Monteiro, valeu. Se vocês gostarem, procura Marcos Monteiro Astrologia. Eu estou no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Twitter. No Twitter procurando que eu só falo bobagem. Né? Mentira. Eu também falo astrologia de vez em quando. Mas
No Instagram, no Facebook, no YouTube, no Twitter e meu e-mail, acho que eu já falei. Isso. E você também dá aula no ICLS, né? Dou. Eu, inclusive agora que minha filhinha já fez 40 dias e o resguardo da minha esposa está acabando, eu vou voltar a gravar. A gente gravou 3 ou 4 aulas, mas o curso acho que vai ter umas 10 ou 12. Depende de como ele vai andando. E tem mais uns 2 cursos pelo menos para sair lá também. Show de bola. Um de temperamento, se Deus quiser, e eu... Opa, que beleza. E, bom, tem mais umas opções lá, a gente está vendo, mas o temperamento quase com certeza vai sair, e a gente deve começar a gravar aí nos próximos meses. Maravilha, cara. Isso aí, então, obrigado novamente, obrigado você que está nos ouvindo até agora, fique com Deus, um abraço e até lá. Até lá, obrigado vocês todos. Valeu, Marcos. Valeu. Valeu, cara, um abraço para vocês. Abraço, Marcos. Ai, nossa, esse tempo todo agora de música. Ai, meu Deus, podia ter acabado. Cala a boca, pô. Curte essa música é uma obra-prima, rapaz. Nona Sinfonia de Beethoven, você reclamando? Fica quieto, deixa eu tocar até o final. Um beijo. Irmãos Caverna Podcast, o podcast mais retrógrado, mais ultrapassado, mais anacrônico do Ocidente Próximo. Curta, compartilhe e ajude a espalhar a mensagem dos obsoletos. Até porque, quando se está na beira do abismo, o único progresso racional é voltar para trás.